Gente, em relação a esses sintomas de cada estágio, lembrando que a gente divide, né, para cada estágio, uma forma mais assim didática. Não necessariamente o paciente com Alzheimer, ele vai ter esses sintomas, né, nessas fases. Possa ser que ele apresente sintomas de uma fase inserida em outras fases, entenderam? É mais assim uma questão mais de lógica, que a gente divide isso, mas ele pode sim apresentar esses sintomas em vários estágios, certo? Quais são os sintomas do Alzheimer? Então, é justamente todos esses que eu falei, né? Na fase um, na fase 2, na fase 3, na fase 4. Então, assim, as pessoas, elas podem ter esses sintomas nesses locais, né? Na cognição, no comportamento, no humor, nos sintomas psicológicos, nos músculos, entre outros. É importante, gente, a identificação de fatores de risco, né, que pode causar o Alzheimer, a identificação da doença em seu estágio inicial, porque a gente fazendo isso, a gente vai fazer o quê? Proceder com a terapêutica adequada. Então, a gente pode retardar, né, esse avanço desse paciente com Alzheimer e tentar ao máximo proporcionar uma qualidade de vida melhor para ele. Tem a questão também do encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado, né? No caso, a atenção básica, que isso é a nível de atenção básica, né? E se precisar depois, eles encaminham para outros setores. Aí, feito isso, o indivíduo terá o quê? O melhor resultado, certo? E um prognóstico da doença mais eficaz, mais adequado. Então, assim, ao invés dele passar por essas etapas, né, num período curto, ele vai fazer com que cada vez mais esses estágios demorem a chegar e o paciente pode viver uma vida normal, certo? Até então, desde que não esteja ainda o estágio mais avançado. Quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Então, assim, os principais fatores de risco é a questão da idade, né? Quanto mais avançada a idade, mais ele pode ter Alzheimer. A história familiar, né? Se tem na família um caso de pessoa com Alzheimer, a probabilidade dos filhos, dos netos terem é maior. A questão também do baixo nível de escolaridade. Muita gente não sabe, muita gente não tem noção. Mas realmente, ó, pessoas com nível de escolaridade maiores, né? Elas desenvolvem atividades mais complexas, certo? Ou seja, elas trabalham a memória dela. Então, assim, o estímulo cerebral é bastante presente, diferente de uma pessoa que não tem um nível de escolaridade bom. Então, assim, tem a ver, sim, também essa questão do estilo de vida, como a pessoa vive, o que ela faz, a questão do trabalho também. Então, tudo isso, que são os fatores, né, de risco para o Alzheimer, pode ser determinante, sim, para a presença ou não dessa condição, né, dessa patologia. Como prevenir essa doença? Então, gente, há uma série de atividades de exercício que se pode tentar prevenir ou retardar, né, o avanço dessa doença. Então, por exemplo, o hábito de estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa. Isso é importante não só para o Alzheimer, mas também para evitar outros tipos de doenças também. Fazer exercícios de aritmética, certo? Treinar o cérebro, estimular o cérebro. Jogos inteligentes, atividades em grupo. O hábito também de não fumar também previne o Alzheimer e também outras doenças, por exemplo, as doenças cardíacas. Não consumir bebida alcoólica, ter alimentação saudável e regrada e fazer prática de atividades físicas regulares. Então, assim, não necessariamente tem que ir para uma academia. Mas, assim, se você tem condição, né, de orientar o paciente a caminhar, a correr, até na pracinha da cidade, né, numa academia da cidade, ou academia de saúde, é importante também, porque muita gente não vai para. Pensa que a atividade física tem que ir para uma academia. Não, nem todo mundo tem condições de pagar uma academia. Então, há sim formas de fazer exercício físico sem gastar. Até dentro, né, de casa. A gente pode orientar o paciente a pesquisar vídeos, né, de professores profissionais que ensinam
ensinam atividades físicas, né, mais moderadas, mais leves, para se fazer em casa. Agora, é claro, é bom antes ter um acompanhamento, certo? Para ver se a pessoa realmente está apta a fazer atividade física. Como é feito esse diagnóstico, né? O diagnóstico é médico, certo? É claro. Os enfermeiros ou técnicos, através dos sintomas de doença, é médico. Então, assim, o médico vai fazer uma anamnese e um exame, né? Então, assim, a anamnese seria o quê? A história de vida desse paciente, uma entrevista. Vai analisar se houve casos na família, por exemplo. E também perguntar sobre os sintomas, né? Os sinais apresentados por ele. Pode ser diretamente ao paciente e também a própria família acompanha do paciente. Em relação aos exames, vai ser todos os exames complementares possíveis que vai auxiliar, né, nesse diagnóstico, porque não adianta só fazer só anamnese, tem que ter também exames complementares em conjunto. Então, o médico vai dar o diagnóstico final da doença. E aqui são os médicos, né, as especialidades que podem diagnosticar e também tratar o Alzheimer. O psiquiatra, o geriatra e também o neurologista especializado nesse tipo de doença. Em relação ao tratamento, gente, ele é medicamentoso, né? Aí os pacientes, ele tem o quê? A oferta de medicamentos que vão fazer o quê? Minimizar esses distúrbios, certo? Não vai curar, porque o Alzheimer, ele não tem cura, mas pode ser o quê? Feito o uso de medicamento para tentar minimizar e retardar esses sintomas, certo? Então, assim, temos 4 exemplos de medicamentos que são prescritos pelo médico. Donepezila, temos galantamina, rivastigmina e memantina. Então, esses são um dos principais.